Vem comigo? Tema de hoje: onde está o teu Deus? É uma meditação no Salmo de número 42. Mas eu quero hoje aqui, na introdução, colocar um pouquinho de suporte de conhecimento bíblico, um pouco de literatura. Você vai notar no começo também um pouquinho de geografia e topografia, para a gente entender melhor o texto bíblico. Fica muito gostoso assim. Não sei se você sabe, o livro de Salmos, cheio de curiosidade o texto de hoje no começo. O livro de Salmos é um livro de cânticos. Por isso, pode notar que a gente fala Mateus, Marcos ou Lucas ou qualquer outro livro da Bíblia, a gente fala Mateus capítulo 18, versículo 5. Salmo você não fala isso. Você fala Salmo de número 18, versículo tal. Um exemplo que eu estou dando. Porque os salmos não são capítulos, são cânticos. Acontece que o livro de Salmos, ele era 5 livros de cânticos, que na nossa Bíblia aparecem todos juntos como um saltério, que seria um inário, seria assim. O livro de Salmos é então um inário. E nesse inário, ao longo dos anos, alguns textos foram separados, como se fossem 2 hinos. E eu queria mostrar para vocês, só para você ver como que ele é tão escrito na forma de hino, que eu queria antes perguntar uma coisa. Quem aqui já frequentou igrejas tradicionais que cantava com inário? Quem aqui? Você vai entender essa minha linguagem aqui agora. Eu vou colocar algumas coisas na tela aqui agora, mas não dá para ler, tá? Nem estou preocupado que você leia. É só para você ver o formato dela. A leitura do texto depois vai aparecer em letras maiores, tá bom? É só para você entender. Lembra que nos inários tinham assim as estrofes e o estribilho, ou seja, o coro, não é? O coro é aquilo que repetia, e aí você cantava a estrofe número 2, aí repetia o coro, aí no 3, coro e estribilho é a mesma coisa. Essa parte do cântico que se repete. Vamos lá? Vamos ver aqui, por exemplo, como é que fica o nosso inário. Coloque aqui para mim, por favor. Olha só, o Salmo 42, então, tem ali aquela estrofe e o seu coro, né? O seu estribilho é aquela parte: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Segunda estrofe, coloca para mim. Aí continua, olha aí, a segunda estrofe todinha, ela vem novamente no versículo 11 e aparece o estribilho. E quando você entra no Salmo 43, é continuação. Coloca para mim, por favor. Aí entra: faze-me justiça, Deus, pleiteia minha causa contra a nação contenciosa. Traduzindo melhor, na verdade ali nação contenciosa se refere a gente encrenqueira. Seria melhor traduzido até dessa maneira, de modo mais popular, né? Deus, faz justiça contra os haters, seria isso, tá? Então, me livra da pessoa fraudulenta, né, injusta, que me acusa, Senhor, e novamente ele fala ali o estribilho. Essa é a composição do livro dos Salmos. Agora eu quero ler com vocês, só que para não ficar tão longo na mensagem, eu cortei a terceira parte, eu vou manter apenas no Salmo de número 42. Vamos à leitura então? Salmo de número 42, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Um parêntese, eu estou usando a tradução, não uma tradução atualizada, eu preferi a tradução mais clássica. Então, algumas palavras um pouco arcaicas vão aparecer, tanto que essa tradução é de 1969 na língua portuguesa, mas eu preferi porque ela está um pouco mais próxima dos textos originais, ok? E no meio se aparecer uma palavra difícil aí, pode deixar que o Google vai traduzir aqui para a gente, tá bom? Vamos lá, versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, os outros me acusam continuamente: onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava
como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor é barulho, aquele ruído estrondoso de queda d'água, aquele barulho. Ao fragor das tuas catadupas. Catadupas é uma queda, não é uma cachoeira ainda, é numa escorredeira quando há uma queda d'água, mas a queda d'água é aquela que embola e que gera uma outra queda d'água. Todas as tuas ondas e vagas, ondas são as ondas fortes, aquelas que te derrubam, vagas são aquelas que passam leve por cima de você, só que altas ao mesmo tempo. Passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que olvidaste, ou por que esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalharam-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Esse é um salmo que ele traz algumas figuras de linguagem muito conhecidas de quem o lia. Ou seja, ele é baseado na geografia, na topografia ali de Israel. É como se eu compusesse uma canção e falando, do alto do monte do Jaraguá eu vi a grande cidade. Vocês entenderiam isso, mas talvez daqui a milênios alguém precisaria compreender isso de outra maneira. Esse texto provavelmente ele deve ter em torno de 2.600 anos, mais ou menos. Então, precisamos recuperar essa situação geográfica ali do local. Por isso, me permitam aqui, nessa introdução, explicar um pouco da geografia para que o texto faça mais sentido para a gente. Porque um dos autores do Salmo, que é um dos filhos de Coré, ele começa a vaguear em lugares diferentes, em conflito. Este salmo está narrando alguém que está em conflito dentro da sua alma, cheio de perguntas e sem respostas. Parêntese para você já entender e se sintonizar com o autor. Sabe aquela situação em que alguém muito próximo de você, nós passamos por isso agora, durante toda essa pandemia, alguém muito próximo de você adoeceu, você orou, você confiou, mas a pessoa morreu. E você talvez querendo forçar até mesmo sua confiança, você, não, Deus vai curar, e não curou. E aí as pessoas começam a te perguntar, mas onde é que está o teu Deus? E você não tem resposta para isso. E começa a entrar em conflito, meu Deus está paralítico? Meu Deus não age mais? Ficou só nos tempos da Bíblia? Ou isso aqui é só uma história para as crianças? Esse conflito é real. Eu amo o livro de Salmos porque ele é assim. Ele é aberto, ele é escancarado, ele fala das nossas dúvidas. Ele não é fake. Ele rasga a alma humana e mostra os seus conflitos. Este homem, autor do Salmo, está mostrando esse conflito que foi pressionado por aquelas angústias de uma alma sem respostas às suas perguntas e sem respostas às perguntas que os outros lhe fazem.
É quando aquela pessoa que é fiel a Deus, que serviu a Deus a vida inteira, mas um dia ela é chocada com a realidade de um fato, de que o seu Deus parece que não está agindo, que está omisso, que está mudo. Ela fala e parece que Deus não está respondendo. Parece que Deus se restringe a ações religiosas, ou seja, no culto eu até percebo, mas no dia a dia parece que está faltando alguma conexão. E Deus não vai fazer nada. Tem gente zombando, tem gente caçoando, tem gente debochando da minha fé, inclusive. Tem gente que já passou por essa, será que Deus não intervém? Então o salmista está vivenciando esse momento, e ele está confrontado por essa situação da opressão dos outros sobre ele, mas que causava angústias na sua própria alma, dúvidas, até pânico, você vai ver isso aqui, depressão, enquanto ele ouvia repetidamente as pessoas como que zombando dele, dizendo, como tema de hoje, onde está o teu Deus? Nessa tentativa de encontrar respostas, ele faz uma peregrinação. E é interessante como às vezes, para a gente encontrar respostas, não sei se isso já passou pela sua vida, mas num momento, me lembro de um momento específico da minha vida, quando havia um conflito em mim, uma das coisas que eu fiz foi caminhar num bosque. Procurei um bosque aqui em São Paulo, um lugar cheio de árvores, um parque, algo assim, e eu fui caminhar ali. E é interessante, quando eu fui orar, andando naquele lugar, eu não tinha palavras para orar, porque eu só tinha perguntas, eu só tinha conflitos, eu estava debaixo de um conflito, de decisões que eu precisava tomar, de situações que eu não entendia, de emoções que eu estava sentindo e que eram incompatíveis com a minha história. E eu fiquei quieto, só percebendo as árvores, a natureza. Fiz o que Jesus ensinou, estudando isso aqui domingo passado. Quando você está ansioso, olha os lírios do campo, veja as aves do céu. Aquelas coisas que eu te ensino, eu pratico antes. Então, foi isso que eu fiz, e aliviou a minha alma, porque me ajudou a me sintonizar com um mundo um pouco maior. Como eu já disse, quando a gente está em conflito, a nossa tendência é aquela tendência avestruzesca, né? De enfiar a cabeça dentro de um buraco e ficar ali. Como eu já disse, isso só aparece em desenho, tá? E a gente tem essa mania, e Jesus fala, tira a cabeça do buraco, vai olhar um pouquinho, vai andar um pouco, vai fazer alguma coisa diferente. Uma pessoa muito querida aqui da nossa comunidade me ligou essa semana dizendo, eu ouvi a sua mensagem de domingo e ali fala sobre como a gente lidar com o pânico, por exemplo. Falou, não, foi legal, foi boa, muito boa mesmo. Eu assisti assim e estava boa. No meio da semana eu tive algumas notícias, algumas situações, e quando me dei por conta, de madrugada, tive a tal crise do pânico. Aí a mensagem me veio. E ela falou, pratiquei exatamente aquilo. Orei, procurei me levantar, tomar ar, botei uma roupa rápida, lembrei de pôr um documento no bolso, vou sair para fora, porque se eu cair na rua, pelo menos alguém me vê, que a pessoa mora sozinha. E fui em direção de um local de atendimento médico. Então, uma situação que pode ocorrer com qualquer pessoa. Voltando, esse salmista estava nessa crise, ele sai então por uma peregrinação, e aí na sua peregrinação, no texto, o texto nos mostra primeiro, quando ele fala, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, em que momento ele estava aqui? Muito provavelmente ele estava num lugar ao sul, que é o deserto da Judeia. Para você ter uma ideia como é o deserto da Judeia, nós temos aqui nas telas uma imagem de como é o deserto da Judeia. É desse jeito, porque às vezes a gente só pensa em deserto como o do Saara, né? Esse já é um deserto cheio de montanhas, cheio de pedras, lugar seco. E esse homem sente sede e começa a prestar atenção em um animal que estava relativamente próximo dele, uma corça. E antes que você pense no carro, o carro é corça com S, essa é com C cedilha. A corça é uma cabra ali que vive na região, ou tem um outro nome, parece um cervo, né? Não é servo, porque servo com S, é cervo com C.
A corça, então, ela está assim, ofegante, ela dá aquele gemido dela, ela está sedenta, ela quer matar aquilo que a está matando, que é a sede. E a sede que nesse momento parece ser uma inimiga sua, porque essa sede está trazendo sofrimento. O escritor, ele vê essa cena, esse animal, e diz: Deus, eu estou assim em relação a ti, tanto quanto esse animal está em relação à água. Eu me comparo a uma corça sedenta. Eu não sou um camelo autossuficiente no deserto, eu não consigo viver sem a sua presença, eu não consigo, é mais ou menos assim, tudo ao meu redor quer que eu passe por uma descrença, e eu não consigo descrer, porque se eu tiver a descrença, eu paro de viver, eu não consigo, estou sedento de uma experiência com o Senhor. Com isso em mente, uma releitura dos primeiros 2 versículos, agora você vai lê-lo de maneira diferente. Vou reler o texto com você. 42, 1 e 2 diz: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Na sua peregrinação, e olha que longa, porque o deserto da Judéia está ao sul. E agora ele narra situações que são geograficamente ocorrentes no norte. De norte a sul ali, Israel, uns 100 e poucos quilômetros, um pouquinho mais do que daqui de São Paulo a Campinas. Essa foi a caminhada desse homem. Primeiro num deserto, depois, provavelmente, ele tenha passado por alguns vales e montanhas, ali no crescente fértil daquela região, até que ele chega lá em cima na nascente do Jordão. Então, em sua peregrinação, na sua busca por Deus, tentando achar resposta a esses conflitos e questões da sua alma, esse homem começava a ver ao seu redor lições que podiam te ensinar e que refletiam o seu interior e a sua busca. É interessante, nota que Jesus faz o mesmo com a gente no que nós estudamos no domingo passado. Jesus fala assim comigo: você está ansioso? Presta atenção, observa as aves do céu, observa os lírios do campo. Ele fala, você vai olhar na natureza e vai ver parábolas na natureza, situações na natureza que vão te ensinar. A Bíblia é cheia desses ensinos. O livro de Provérbios, por exemplo, fala, vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Você vai aprender com ela. Ele mostra determinadas experiências que, olhando para a natureza, você tira lições para você. Então, este homem sai lá do sul da Judéia e vai lá para o norte, na nascente do Jordão. Salmo 42, versículos 6 e 7, é esse texto que descreve essa situação geográfica. Ele diz assim, sinta batida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no monte Hermon, no outeiro de Mizar, lá é a nascente do Jordão. Um abismo chama outro abismo. Eu nunca tinha entendido esse texto, tá? Eu entendi estudando melhor esse salmo. Ao barulho, ruído estrondoso, fragor das tuas quedas d'água captadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu vou descrever essa cena aqui, porque ele está descrevendo uma cena. Antes disso, vamos nos situar no local. O Rio Jordão, a nascente dele é interessante. Há um rio que vem desde o norte ali da Síria e desce, chamado Rio Bânias. Nesse rio ele termina numa imensa cachoeira, e dessa cachoeira depois ele se forma diversas pequenas quedas d'água, que hoje foi reformado. Vocês estão vendo ali uma pequeníssima queda d'água, é porque agora eles construíram alguns muros ali para o lugar ficar mais bonito. Antigamente era uma grande escorredeira esse lugar, isso aí é obra humana. Mas vocês estão vendo lá atrás uma caverna. Essa caverna é interessante, eu explico ela para você. Você nota que o nome do lugar é Bânias. Na verdade, o nome do lugar correto seria Pânias.
Mas por que mudou de Bânias para Pânias? Porque quem colonizou esse lugar inicialmente foram os árabes, e que falavam o aramaico árabe. E você sabe que qualquer árabe troca o P pelo B. Se você nunca foi na 25 de março, você viu que ninguém te chama de primo, mas de brimo. Por isso, Bânias, em vez de Pânias. Por que Pânias? Porque era a caverna onde foi um templo do deus grego, o deus Pan. E este deus Pan era aquele da mitologia grega que morava nas matas. E quando uma pessoa iria atravessar a noite nas matas, qualquer barulho a assusta, qualquer movimento, ela pensa que é um bicho e entra em pânico. A palavra pânico vem do deus Pan, que era esse Deus que assustava sem causa alguma. Por isso o pânico é assim. O que é o pânico? É aquilo que te trava, estudamos isso aqui domingo passado, mas sem causa alguma. Porque este Deus Pan, ele era, como o nosso Saci Pererê, ele era levado da breca, como dizia a minha avó, e gostava de assustar as pessoas, causando nelas o pânico, que era a obra do Deus Pan. Isso aqui é só um pouquinho de carisma, hashtag carisma também é cultura. Então, ali foi depois dominado pelos romanos, e os romanos transformaram aquele lugar. Filipe, por exemplo, que era um dos Herodes, né? Herodes, Filipe, são vários Herodes, né? O Herodes Filipe, que era o governador daquela região, indicado por Roma, criou aquele lugar agora como um lugar dedicado a César. Então se tornou a Cesareia de Filipe, se tornou aquele lugar, que é este lugar onde Jesus vai com os discípulos, porque aquela caverna, ela é toda rochosa, é uma rocha muito grande. É esse lugar que Jesus vai com os discípulos, ali que está narrado no livro de Mateus, onde Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E uns falam que é Jeremias, outros João Batista, outros Elias. Mas vocês quem dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz: tu és lasca de rocha, né? Petros, né? E sobre esta pedra, esta rocha imensa, eu vou edificar a minha igreja. Então ele mostra: olha, aqui tem uma rocha enorme, mas a minha igreja é muito maior do que essa rocha que você está vendo, porque isso aqui é lasca de rocha, apenas uma parte de uma rocha. Então ele está mostrando que a igreja seria muito mais bem fundamentada do que tudo isso. Jesus usa também figuras da natureza nesse momento. Mas continuando aqui, esse peregrino, voltando ao nosso peregrino, é muito provável que ele tentou atravessar o rio. É o que dá a entender no texto, você vai ver isso comigo aqui agora. Ele tentou atravessar o rio na sua peregrinação e escorregou, e daquela lição, daquele tombo que ele levou, é que ele escreve o Salmo. É a única forma da gente entender o que ele tenta descrever aqui no versículo 7. Vou ler aqui de novo para vocês. Diz assim o texto: um abismo chama outro abismo, ao fragor, ao ruído estrondoso, ao barulho das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu vou mostrar o lugar onde ele descreve isso, que é um pouquinho mais ao norte dessa, poucos metros acima daquela caverna. Você tem esse pedaço aqui. Então, aqui está a cena para você. Dá para notar esse lugar? O rio ali, além de uma cachoeira maior, ele tem uma escorredeira. E é como uma escada natural, cheia de limo. Tentando atravessar esse lugar, a imagem que passa no texto é que provavelmente ele se escorrega ali e vai se batendo, sendo levado, caindo o quê? De um abismo, de um buraco, e mal o barulho da queda d'água termina, a água o empurra para uma outra queda e surge outra queda, e ali ele vai se batendo, se machucando. Ele tentava sair de uma água e cair em outra, então as ondas e as vagas passavam sobre ele. Usando linguagem de surfista, o cara levou um caldo, né? Foi isso. Então foi sendo levado nesse bolo de água,
Então, por isso que ele fala, um abismo chama outro abismo. Só que a palavra que ele usa aqui no texto hebraico é a mesma palavra que aparece lá em Gênesis, quando fala de caos. Quando fala que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Essa sem forma é a palavra caos. Então, toda aquela experiência que ele teve, o fazia lembrar do seu estado espiritual, emocional e psicológico, ou seja, um caos me leva a outro caos. Uma depressão está me levando a outra depressão, um choro está me levando a outro choro, uma agonia, uma outra agonia. Eu me faço uma pergunta, encontro novas, ela me traz novas perguntas, um desespero e outro desespero ainda maior. Aqui está um indivíduo existencialmente sedento de Deus e psicologicamente mergulhado essas figuras de linguagem, nessa cascata da vida, escorregando em abismos aqui da sua alma, do seu pensamento, suas dúvidas profundas, se sentindo assim, se afogando nas suas agonias, cada vez mais submerso em perguntas sem resposta. Trazendo para uma figura real dos nossos dias, eu ouvi de um pastor que narrava acerca de um conhecido seu, um jovem dedicado na igreja, se formou cedo, se tornou um pastor ainda jovem, dedicado no evangelho, dedicado na igreja. Repentinamente ele é tomado de um câncer incurável. O câncer se espalha por todo o seu corpo e veio a falecer talvez na segunda metade dos seus 20 e poucos anos. Então, e ele conta que antes desse rapaz falecer, ele foi até o hospital e visitou esse rapaz. E ouviu a conversa dos parentes que estavam ali no corredor, que diziam assim: se ele prega a Deus, ele ama a Deus, se a sua missão é propagar essas virtudes de Deus, onde está o seu Deus? A impressão de muita gente é que parece que eles são mais Deus do que Deus. Porque parece que naquele momento Deus abandona as pessoas quando precisam. E aí fica aquela pergunta, você ainda está insistindo num Deus que some? Era esse o conflito do salmista. Era esse o conflito que ele vinha passando. Quando esses caminhos de Deus são, tem uma palavra que se usa na Bíblia, inescrutáveis, né, insondáveis, não dá para a gente saber. Quando esses caminhos de Deus a gente simplesmente não compreende. Ao surgir uma pergunta, a gente se choca com essas crises existenciais. Tem horas que a teologia não resolve, que a filosofia é mofada, é coisa do passado, que conceitos de bem ou mal não resolvem, moral e coisa parecida. A razão não encontra resposta, todo argumento é fraco. Então o que acontece? A emoção toma conta de você. E a emoção dele ela era negativa, ela era angústia, ela era crise, ela era dúvida, ela era, sim, uma situação não existencial. Eu não quero viver, está crise dentro de mim, mas por isso ele ainda buscava Deus. Há momentos na vida da gente que a gente é avassalado com essa pergunta: onde está o teu Deus? E essa pergunta encurrala a gente, angustia a gente. Bom, diante dessas perguntas que fogem à nossa capacidade de encontrar resposta, a gente tentando encontrar resposta, a gente às vezes fica como aquela corça, bramindo, buscando a Deus, buscando uma sensação, um sentimento de Deus, que choque com aquele sentimento ruim que a gente tem e acabe com ele. Ou a gente fica imergindo na crise, como aquele tombo que o cara levou, e querendo se salvar, e parece que quanto mais tenta se salvar, mais se afunda.
Isso acontece quando tem aquela doença que chega de repente. Nós passamos por isso em casa. Eu já me perdi nas datas, mas eu acho que foi o ano de 2006. Quando numa consulta normal, a médica chega assim, minha esposa, e eu estava ao lado dela, e diz assim, olha, eu lamento dizer, você vai enfrentar uma situação difícil, você está com câncer. Só assim, você vai morrer. Como? E aí vem pessoas se perguntando para a gente. E nós, obviamente, encaramos isso de outra maneira. Deram um limão, vamos fazer uma limonada. Vamos ver o que a gente faz desse momento nosso. Vamos enfrentar tudo isso. Levou 10 anos de tratamento. Difícil. E o difícil não era o tratamento. É claro que o tratamento é doloroso, é difícil. Mas o difícil era você ver em rede social gente dando indireta. Do tipo, ué, não é crente? Cadê a fé? Como se quem tivesse fé não ficasse doente, né? Que é uma coisa totalmente antibíblica que se prega hoje na televisão, por aí, tudo mais, mas Deus nunca disse isso da gente. Nossa cabeça hoje é uma cabeça que nós colocamos Deus dentro do aspecto do espectro da Marvel. Ele é um todo-poderoso, a lá Marvel. É um super-herói. E o crente está lá também. É um grande super-herói, cheio de fé. Eu vi gente dizendo, Covid não pega em mim. Lamento, morreu. Lamento. Eu disse aqui que na pesquisa que foi feita com dados do nosso Ministério da Saúde, a profissão que mais teve percentualmente perda de gente, eu achando que fossem médicos, foram líderes religiosos. Foram esses que mais morreram nesse tempo. Porque é exigido que ele seja um super-herói. Então, é aquela agonia que assola a gente quando a gente vê um parente sendo autodestruído, um sobrinho querido que se enfia nas drogas. É uma agonia. E você ora e não vê mudança. Ou um filho seu, por que não? Ou uma mulher que já está assim, será que vale a pena orar? Meu marido não muda, a coisa só piora. Ou aquele pai que é honesto e que um dia se vê desempregado. E ora e tem a situação de uma perda de emprego e aquele pânico que surge na vida dele, porque todo o controle saiu de suas mãos. É a pessoa que viveu para Deus a vida toda e de repente é atingido pela tragédia e se encontra na boca dos seus adversários a descrença em tom de acusação. Onde está o teu Deus? Deixa eu falar publicamente aqui coisas que rolaram. Teve uma pessoa, por exemplo, que falou, câncer da Magda? Invenção, os dois estão querendo viajar para o exterior e estão arrumando uma desculpa para isso. Como é que pode? Salmo 43, versículo 3 diz assim, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto aqueles que zombam de mim me dizem continuamente, onde está o teu Deus? Então a gente passa a viver nesse tempo o ciclo das lágrimas, é um processo de retroalimentação. Eu choro, bebo a lágrima e choro ela de novo, seria mais ou menos isso. Ele era oprimido e chorava, e quando ele chorava, se oprimia. E porque ele se deprimia, então ele chorava mais, e porque chorava, ele se deprimia mais ainda. Então ele se retroalimentava naquela agonia. E aí vem as lembranças. Como a lembrança de um tempo bom, mas que passou. O Salmo ele continua e ele começa a se lembrar de um tempo bom, que ele participava da adoração, derramando seu coração nos cânticos de louvor, mas que agora era passado e ele não conseguia sentir mais isso hoje. Porque não dá para cantar quando a alma está triste, quando a alma está revoltada, quando a alma está presa, amargurada, agonia no peito.
a vontade de chorar e os outros cantando ali, você olha para o lado e... Vou abrir um parêntese aqui. Nós conversamos com todo o nosso Ministério de Música, a liderança do nosso Ministério de Música, e nós fizemos uma grande seleção de canções para nós cantarmos aqui. Porque nós entendemos que esse não é um tempo da gente cantar canções celebrativas. Sabe, canção de hey, yeah, não dá. Porque a Bíblia diz que o riso do tolo, no meio de uma situação triste, ou no meio de um funeral, ou no meio de uma perda, é como se fosse o trepidar de espinhos debaixo de uma panela. Dá arrepio, porque é estranho. Então, em respeito aos nossos irmãos, são canções mais contemplativas, aquelas de lavar a alma, aquelas de abrir o coração. Quando chega o momento do louvor, as pessoas que estão com o coração apertado não conseguem cantar. E a gente começa a se sentir estranho diante do povo de Deus do nosso lado, porque tem gente do nosso lado que está ali, aleluia, cantando, e você... Para a pessoa não ficar olhando para você, você faz assim, né? Também que hoje tem máscara, a gente esconde mais um pouco ainda. E a gente não consegue entender como é que eles estão felizes e a gente não. E aí ouvimos cânticos sobre o poder de Deus. Vamos jogar aberto? Aí você vê cânticos assim que fala do poder de Deus para curar. Aí você fala, mas não curou meu marido? Morreu. Não curou meu pai? Morreu. Aí você entra nessas dúvidas que esse salmista está andando. Está entendendo, gente? Os salmos é assim, ele expõe a nossa alma, ele joga aberto com a gente. Não tem situação fake aqui. Então, são essas questões que vêm à nossa mente por trás da pergunta. Agora você está entendendo o tema da mensagem de hoje, né? Onde está o teu Deus? Salmo 42, versículo 3, é o que o homem está vivendo. Ele fala assim, lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava a procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Isso agora é só lembrança, é um tempo que não volta mais, porque está tudo seco lá dentro. Tem aquele, igual o deserto, está tudo seco. E você não encontra razão que justifique você louvar daquela maneira. Então, eu acredito que muitos de vocês sabem do que eu estou falando. E eu abro o jogo com vocês dizendo que eu não sou melhor que esses salmistas, inclusive... Eu queria ter a grandeza desses homens aqui, dos filhos de Coré. Porque eu confesso para vocês que eu já me senti várias vezes também com o coração gelado. Eu não sei se alguns de vocês são assim também. Momentos em que a gente está no canto, está no culto, e o povo está ali todo, e você... Eu não estou sentindo nada disso. E aí a gente tenta fazer confissão de fé, mas sem convicção. E parece palavra vazia. E a gente fala isso principalmente para não dar o braço a torcer diante daqueles que nos questionam, que perguntam da nossa fé, e você fala, não, mas meu Deus, vai fazer algo, mas lá dentro não tem eco. Você só está falando para o cara parar de te encher. E para dizer, não, eu não mudei a minha fé. É ruim quando a gente tem que demonstrar que a gente é crente, que é firme, que é seguro, quando dentro estamos cheios de dúvidas e quebrados. Eu vi gente assim ao longo da pandemia. Confessou cura de outra pessoa, se agarrou nos textos, citava pela fé, quase que numa atitude desesperada de devoção, se autoafirmando, mas é muito provável que depois, no particular, chegasse para Deus e se lamentasse com esse monte de dúvida. E é isso que acontece aqui com o salmista, você vai ver que ele está oscilando no que ele passa. Salmo 42, 3 fala, contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, à noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Você vê, que maravilha isso tudo, mas ele não para aí, olha a oscilação dele. Eu digo a Deus a minha rocha, por que o Senhor esqueceu de mim? Por que eu hei de andar lamentando a opressão dos meus inimigos? Como eu disse, os salmos é esta linguagem psicológica do estado desses homens.
e eles são inspiração de Deus para revelar como é que a mente humana trabalha, a alma humana trabalha, e como Deus faz a cura nessa alma. Portanto, há muito dessa devoção desesperada em pessoas no meio de problemas. Deixa eu contar uma coisa aqui rapidinho para vocês. É um conselho pastoral, tá? É um conselho pastoral. Se você passar por uma crise, um problema, alguém muito próximo seu adoeceu, está em situação difícil, quer uma dica? Não se comporte como super-herói nas redes sociais, nem faça novela disso. Seja humano. Não tenha medo de ter dúvidas. Mas eu preciso me firmar naquele momento. Mas se firma entre você e Deus. Não faça novela disso. Ame a Deus. Você vai ver aqui, como diz o texto, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Mas esse é o momento de angústia mesmo, de tristeza. É o momento de você perguntar, minha alma, por que você está abatida? Por que você está perturbada dentro de mim? Então, são momentos, eu estou dizendo isso porque isso vai contra uma teologia que o neopentecostalismo varreu o Brasil com isso, que é a teologia da fé, da prosperidade, da confissão positiva, que parece que o tempo todo, se a gente não fizer uma confissão positiva, vai dar tudo errado, como se a gente orasse errado. E aí se você fala, não, eu estou em dúvida, eu estou inseguro, não fala isso, tem que confessar, hei de vencer, Deus vai curar, não tem que fazer nada, meu querido, seja gente, seja mais humano. Olha que os salmistas como falam, ele rasga o coração e conta, e sem nenhuma vergonha de dizer, esse cara que escreveu, que era dos filhos de Coré, eram os líderes de toda a área religiosa em torno do tabernáculo, por exemplo, ou do caso do templo de Salomão. Então, você vê que era gente apegada em Deus, líderes, os pastores do seu tempo, os líderes da religião do seu tempo, mas ele abre o coração para dizer, eu sou tão humano quanto você. Por isso a minha alma tem que buscar a Deus como a sua também tem. Então, alguns querem demonstrar muita fortaleza, quando na verdade está fraco e cheio de dúvida. E isso vai ser ruim para a sua alma. Porque é como um elástico que você estica o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E a hora que você solta, ele perde um pouco a elasticidade. Minha avó tinha uma palavra do dicionário da Dona Olinda. Ele fica requenguelo, né? Você entendeu, você viu? Minha avó era um gênio, minha avó, né? Então, requenguelo. Então, parece a nossa alma, a gente se força, crê, a lutar, a hora que solta, meu querido, aí entra tudo em confusão. Então, como libertar a alma desta agonia? O texto nos mostra isso também. Primeiro delas, questione as suas emoções. Isso é um ponto importante. Sabe por quê? Nós estamos numa geração onde a emoção tem sido supervalorizada sobre a razão. É por isso que a maior parte dos deprimidos que a gente vê hoje, ou ansiosos que a gente vê hoje, é a geração millennium. E a geração millennium por quê? Eles cresceram debaixo de um positivismo que havia lá no final, que surgiu na década de 80, mas que foi a sua força, né, na década de 90 e na virada do milênio. Então, esses millennials, né, como assim chamado, eles cresceram com seus pais dizendo, você pode, você consegue, você é o cara, você vai conseguir, você vai estudar, vai ser um grande homem, uma grande mulher, não é? Tudo vai ser fácil, porque os pais vinham de um crescimento, então eles olhavam para os pais e falavam, se meu pai chegou nisso, eu vou muito mais longe e tudo mais. Aí eles enfrentam o mercado de trabalho e não conseguem emprego, aí eles enfrentam as crises, e aí eles veem que aquele mar de rosas não existe, aí entra as crises, que a vida não era tão fácil assim, os pais eram que bancavam. Então eles entram nessas crises todas. Por quê? Porque nas suas emoções, não, eu vou fazer o que eu estou sentindo. Tanto que muitos deles procuraram profissões sem usar a lógica. Eu me lembro de uma pessoa que me procurou dizendo, dessa idade, e já estava na época de decidir o que estudar na faculdade. Ele falou, mas minha paixão é isso aqui. Eu falei, vamos ser realistas?
Você se forma nisso e você vai continuar um desempregado, porque não tem emprego para isso no Brasil. Por que você não faz algo mais realista, no qual você possa entrar para o mercado de trabalho mais fácil, e depois você se banca e estuda o que você quiser? Eu estava usando a lógica, ele estava usando a emoção. Mas nessa geração, a emoção está acima da lógica, não seguiu o conselho, e por anos enfrentou um desemprego, mesmo com boa formação. Então, essa geração nossa, inclusive nossa, minha, sua, pode notar que no nosso tempo o pessoal fala, não importa o que você sente. É verdade mesmo, não importa o que sente. Você vê casamentos se desfazendo, simplesmente porque o romance acabou. Mas, gente, tem outros fundamentos para o casamento que não é só romance. O romance é consequência. Talvez tenha outros fundamentos que você precisa resolver primeiro, que aí o romance volta. Você deixou de praticar aquelas coisas que você praticava antes, o romance vai embora. E aí a pessoa fala, eu não sinto mais nada, e daqui a pouco ela olha para a pessoa, eu estou sentindo aqui agora. E a pessoa fala, não, o que vale é o que você sente. É mesmo. Questione as suas emoções. Questione as suas emoções. Salmo 42, versículos 5 e 11. Por quê? Pergunta. Por que, minha alma, você está abatida? Por quê? O que está acontecendo aí dentro? Aliás, por que você se perturba? A primeira coisa para você fazer para enfrentar essa cova, essa depressão terrível, é começar a questionar as razões, ser razoável, raciocinar um pouco. Eu disse isso no domingo passado, quando você tem pânico. Uma das coisas é, tenta raciocinar, porque nesse momento as suas emoções dominaram você e você precisa trabalhar um pouquinho com a razão. Uma delas que nós vamos encontrar é que algumas pessoas foram criadas, foram ensinadas de que Deus tem a obrigação de nos proteger porque nós somos fiéis. Eu canto, eu ergo as minhas mãos no meio da igreja, eu sirvo a Deus, então, eu nunca vou ser assaltado na vida, porque o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Deus vai me livrar, isso não vai acontecer comigo não. Meu irmão, não é bem assim. Vou contar uma historinha bem rápida aqui para vocês, que o meu tempo já esgotou, mas vou contar uma historinha bem rápida aqui para vocês. Teve um homem que ouviu a pregação lá do pastor, que o anjo do Senhor acampa ao redor que os teme e os livra, tal. E ele, para chegar lá naquela igreja, ele tinha que atravessar, dar uma volta bem grande, porque entre a casa dele e a igreja, que era bem no lugar interiorano, tinha uma fazenda, tinha um boi bravo lá, um touro bravo. E aí, esse homem saiu do culto e falou, não, hoje eu não vou dar volta não, eu vou atravessar isso aqui, que nada vai me acontecer. Marvel de novo, né? Nada vai me acontecer, porque o anjo do Senhor acampa ao redor que os teme e os livra. E ele pegou, pulou lá a cerca e foi, o boi viu, o touro viu, e começou a ciscar. E, não, o anjo do Senhor acampa ao redor que os teme e os livra. E aí o touro vem para cima, e ele, e sai, e rolou, e foi pular a cerca, se ralou todo. Voltou lá na igreja. O pastor ainda estava lá fechando o salão de reunião. Pastor, é uma mentira o que você prega. Como assim? Você disse que o anjo do Senhor acampa ao redor que os teme e os livra. Acontece que antes dele atravessar aquilo, um senhorzinho que também estava saindo com ele, falou, não vai por aí não, que tem um touro bravo. Ele falou, não, o anjo vai me proteger. Aí quando ele contou isso para o pastor, ele falou, mas o anjo protegeu você. Foi aquele senhorzinho que disse, não vai, que o touro é bravo. Tem gente que acha que Deus tem que proteger tudo, que a gente está numa redoma, que nenhum vírus vai pegar na gente, porque eu sou de Deus, né? Pelos poderes de Grayskull, né? Para. Às vezes a gente acha que misericórdia de Deus para a gente, que a gente nunca vai sentir dor, nunca vai sentir nada. Então, mas de onde que a gente tirou isso? Porque não tem na Bíblia isso. E os sofrimentos de Jó? E Eliseu, aquele profetão, morreu doente. Mas Jesus ressuscitou Lázaro. Mas Lázaro morreu de novo, né, gente? Ele não está vivo até hoje. Já parou para pensar nisso?
Porque tem hora que tem que morrer. Uma pessoa, uma vez, desesperada aqui para mim, ora por minha avó, e tal, a minha avó, tem que orar por ela está nas últimas e vamos orar. Eu olhei assim a irmã, e ela falando vó, olhei mais ou menos, muito parecido com a minha idade, ter vó ainda. E eu falei assim, querida, uma perguntinha assim, qual a idade da sua avó? 98, uma coisa assim, 98. Eu falei, deixa a mulher descansar. Oxe, quer que ela vive para ser Matusalém agora, né, aquele negócio? Então, Timóteo teve que tomar um remédio para o estômago recomendado por Paulo apóstolo. O Epafrodito, da equipe de Paulo, teve lá um estresse, ou uma estafa, ou crise de burnout, como a gente chama hoje, e quase morreu. Começa a perguntar para a tua alma, por que você está abatida? Você não tem razão para ter abatida. Sabe o que você precisa dizer para a tua alma? Alma é mente, vontade, emoções, principalmente. Chega para a tua alma e fala, alma, sua maior bênção é ser alma. Você poderia ser um não ser, no entanto você é. E se você é, você sente. Já pensou se a gente fosse um ser sem existência, uma ameba, sem consciência? Mas você é um ser. E um ser criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, você existe. Você tem a capacidade de perceber, sentir, pensar e assambarcar tudo isso. Por isso você também se fere. Por isso você também passa por isso. Em outras palavras, bem-vindo ao mundo, alma. O mundo é assim. É um ser vivente que você é, como diz lá em Gênesis. É um ser na presença de um Deus que é. A gente passa por isso. Segundo e último, afirme para a sua alma, o nosso Deus não falha. Nós precisamos, nessa hora, dizer para a gente mesmo. Não é dizer assim, eu estou bem. Não, o meu socorro vem. O salmista, no outro salmo, por exemplo, ele não fala assim, eu estou aqui no desespero, mas eu vou ficar firme, porque eu sei, eu sou poderoso. Nada disso. Ele diz o seguinte, eu ergo meus olhos, eu levo meus olhos para os montes, e de onde vai me vir o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor vem, minha salvação virá. Deus não vai me abandonar. Ele sabe o tempo certo, eu não sei, mas Ele sabe o tempo certo. Por isso que o texto diz, espere em Deus. Por isso eu ainda o louvarei. Salmo 42, versículo 5, e repete depois no 11 também. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e Deus meu. Diga isso para você mesmo, espere em Deus. E olha essa palavra, eu ainda, enquanto você puder colocar esse ainda no meio das suas frases, meu querido, você vai ficar bem. Ainda vai vir o meu socorro, ainda vai chegar a minha salvação, ainda vai surgir o livramento para mim. Eu ainda o louvarei. Quando te questionarem, onde está o teu Deus? Deixa que te pergunte, zombem se quiser, porque Ele não vai te abandonar, Ele vai vir o teu socorro. E aí eu quero te dizer uma coisa, vale aqui aquele velho ditado, quem ri por último ri melhor. Eu ainda vou louvar Deus no meio disso tudo, isso eu sei, vai passar. É uma crise, não enxergo nada da minha frente, mas tem alguém lá em cima que está vendo minha história inteira. E Ele vai me guardar. Eu vou terminar, vou pedir para você ficar em pé comigo. Afirme isso para você. Deus não tarda, Ele chega no tempo certo. Aquele provérbio, Ele tarda, mas não falha. Não. Deus não tarda. Ele tem o tempo certo. E um detalhe, ponto final. Chega de questão, chega de pergunta. Tem hora que a gente tem assim que parar de questionar. Minha alma, para, fica quieta.
Tem um outro salmo que diz, sossega minha alma. Tem outro texto da Bíblia que fala, cale-se. Espere em Deus. Salmo 42, 5 e 11, aquela segunda parte. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu socorro, né? A palavra ali, auxílio. Meu socorro, meu auxílio. Deus meu. Ele não abandona. Ele vai cuidar da tua vida e da minha. E a palavra é, espere em Deus, meu irmão. Eu estou num pânico, o pânico passa. Meu marido me deixou, a vida continua. Fui mandado embora. Você vai conseguir outro emprego, outra história. A vida vai mudar. A crise aconteceu, calma. Espere em Deus. Você vai louvá-lo. Ele é o nosso auxílio, nosso socorro, a palavra auxílio é meu socorro é o meu Deus. A Ele o nosso louvor, Ele merece. Obrigado, Deus, por cuidar de nós. Quero orar por vocês. Senhor, que teu povo seja abençoado, que seus corações sejam confortados e consolados, que a sua história seja reescrita, que ela continue, e que essa esperança que eles têm no Senhor, hão de ver ainda a tua boa mão sobre suas vidas, mexendo em sua história, e eles vão olhar para trás e dizer, se não fora o Senhor, eu muito já teria me afogado nas minhas lágrimas, mas Deus veio ao meu auxílio. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que a bênção do Senhor esteja sobre o teu povo. Dê uma semana de paz ao teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, boa semana. Deus abençoe. Graça, paz, bênção na tua vida.